Questão 7, sentido figurado do termo. O banco adora cobrar isso, toda prova tem uma questãozinha assim. E aí, como a gente até mesmo fala, né? Na preparação para a prova, a gente comenta, cara, o ideal é você bater o olho nas alternativas. Por aquilo que você já leu no texto, bata os olhos na alternativa e perceba ali o sentido figurado, tá legal? Diferente desse sentido literal. Então, olha só, quando o texto fala de granadas e mísseis, ele está falando literalmente da munição, da granada, do míssil, né? De equipamento bélico mesmo, né? Então isso é literal. Então isso aqui é sentido literal. Fora. Visita do ditador. Olha, o ditador visitou. Então é uma visita do ditador, não é sentido figurado. Literalmente ele visitou mesmo. Então está literal. Guerra na Europa. Não é um sentido figurado, poderia ser mesmo, né? Só num sentido figurado, mas não. A guerra mesmo na Europa, né? Então, nesse período aqui mostrado, como a guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia, por exemplo, né? E também a guerra também ali de Israel, né? Então a gente observa isso, né? Então é literal. Infelizmente é literal, né? E temos aí regime de Kim. Regime de Kim, veja, o regime é o regime de governo, tá? Então, neste caso aqui, a gente vai observar que não se está falando do regime, o Kim fez um regime e tal, que supostamente levaria a uma ideia estendida, né? Mas aqui não, está falando do regime de governo dele, tá? Então, neste caso aqui, a gente vai observar que está no sentido literal, tá legal? Beleza, e aí nós temos laços históricos. Então, laço, nós temos o laço que vai fazer um nó, ok? Então esse é o sentido literal, beleza? Nós temos então ali um cordão e a gente faz um laço com esse cordão, beleza? Faz um nó, um laço com esse cordão, beleza? Tranquilo. Com base nisso, nessa ideia de se dar um nó, de costurar as ideias, nós passamos a ter os laços históricos. Essa história tem uma evolução com essa história, com essa história, com essa história. Então nós temos o laço histórico. Isto é, ao longo da história fomos tendo contato, harmonia e assim por diante. Então esse é um sentido estendido. Por isso, laços históricos é a alternativa correta, alternativa B de bola. Tá legal?